Olá, dando continuidade ao estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, o capítulo 2, Reminiscências e Conflitos Psicológicos. O processo da reencarnação está a exigir estudos acurados por embriogenistas, biólogos e psicólogos, de modo a poderem penetrar nos seus meandros, que lhes permanecem ignorados, o que dá margem nessas áreas de estudo, quando diante de determinados acontecimentos. Há opiniões sem fundamentação, porque destituídas do conhecimento das causas, cujos efeitos contemplam. Então, Manuel Filomeno já inicia chamando a atenção para o processo reencarnatório, que de alguma forma está exigindo dos estudiosos da embriogenia, os biólogos e psicólogos, a condição de poder adentrar essa realidade, né? Porque, na verdade, a causa de problemas averiguados na matéria encontra-se no espírito. Iniciando-se no momento da fecundação, alonga-se o processo reencarnatório até a adolescência do ser, quando pouco a pouco atinge a plenitude. Prestemos atenção a essa informação, porque o Livro dos Espíritos nos fala daquele período aproximadamente de 7 anos de idade, onde a reencarnação fecha esse ciclo. E aqui Manuel Filomeno coloca que ele se alonga esse processo da reencarnação até a adolescência do ser. Então, existe aí embaixo essa nota, né, do autor espiritual, onde ele diz assim, consultado o espírito Manuel Filomeno de Miranda, este esclareceu, por intermédio de Divaldo Franco, que mesmo terminado aos 7 anos o processo reencarnatório, este se vai fixando lentamente, até o momento da transformação da glândula pineal na sua condição de veladora do sexo. Então, o que a gente pode entender é que quando a glândula pineal começa a sua atuação, né, nos hormônios, no comando desses hormônios sexuais, verdadeiramente houve uma fixação do processo reencarnatório. Ele complementa em termos de matéria aos 7 anos, mas pelo visto, psiquicamente, ele vai fechar realmente, haverá um processo de fixação quando chega a adolescência, quando essa glândula pineal vier a mostrar a sua função. As impressões mais fortes das experiências passadas fixam-se no corpo em formação, através de deficiências físicas ou psíquicas, saúde e inteligência, de acordo com o tipo de comportamento que caracteriza o estado evolutivo do espírito. Então vejamos, as impressões mais fortes das experiências passadas é que vão se fixar nesse corpo em formação. Então prestemos atenção às nossas experiências mais marcantes dessa atual existência, porque são exatamente elas que vão desenhar de alguma maneira esse corpo em formação no futuro. Então, determinados hábitos, utilizar o corpo da forma que se quer, onde marca o perispírito, nós estaremos jogando para uma próxima existência esse mesmo fenômeno. Estabelecidos os programas kármicos referentes às necessidades de cada ser, outros fatores contribuem, durante a gestação e o parto, para ulteriores fenômenos psicológicos no reencarnante. Ulterior significa que há de acontecer, né? O futuro, os fatos que hão de acontecer. Então, estabelecidos os programas kármicos, que são aqueles que vimos no capítulo 1, quando se fala do planejamento reencarnatório, referente às necessidades de cada ser, outros fatores vão contribuir, que durante a gestação e o parto, né, para fenômenos futuros psicológicos no reencarnante. Então, o processo da gestação é um momento onde a mãe, em especial, dizemos a mãe pelo fato de ser ela, entre aspas, a médium desse espírito durante 9 meses. Então ela deve ter muito cuidado com as emoções, com os sentimentos, com as palavras, com as ações, porque irá gerar
futuramente fenômenos psicológicos no reencarnante. Graças à simpatia ou animosidade que o vinculam aos futuros genitores, estes reagem de forma positiva ou não, envolvendo o filho em ondas de ternura ou revolta que o mesmo assimila, transformando-se essas impressões em fobias ou desejos que exteriorizará na infância e poderá fixar indelevelmente na idade adulta. Como a gente sabe que há uma vinculação do espírito com os pais, pode ser de forma positiva ou não, mas vai gerar a consequência de um envolvimento das ondas, seja de ternura ou de revolta. E esse espírito reencarnante assimila durante o processo dessa gestação, e isso vai se materializar nessas impressões de fobias ou de desejos que irão se apresentar na infância, né, e que poderá, obviamente, estar fixado na idade adulta. Porque lúcido, acompanhando o mergulho na organização física, percebe-se desejado ou reprochado, registrando os estados familiares. Ou seja, registrar, é bom lembrar, não está escrito errado, não é registrar, é registrando mesmo. Significa tomar nota para não esquecer, é inscrever no registro. Então ele de fato vai ficar guardado esses estados familiares, bem como os conflitos domésticos do meio onde irá viver. Vezes ocorrem em que o pavor se torna tão grande que o espírito desiste da reencarnação ou, em desespero, interrompe inconscientemente o programa traçado, resultando em aborto natural à gestação em andamento. Então, diante desse impacto que ele recebe das emoções, dos pensamentos, dessa estrutura familiar que o aguarda, às vezes ele interrompe inconscientemente com receio do que irá encontrar e do que já está sentindo. Os meses de ligação física com a mãe são também de vinculação psíquica, em que o recomeçante em sofrimento pede apoio e amparo, ou, se ditoso, roga ternura para o fiel cumprimento do plano feliz que se encontra em execução. Então veja como é importante esse período de gestação para que os pais compreendam que há presente um espírito reencarnante durante 9 meses ali, sentindo o pensamento, as sensações. E aí entra até a questão física do tipo de alimento, de determinados vícios que deveriam ser superados para não gerar consequência a esse espírito reencarnante. Adicionando-se às leis do mérito, os fenômenos emocionais dos futuros pais, esses resultarão em heranças que fazem pressupor semelhanças com o clã, estudadas pelas modernas leis da genética. Então é exatamente esse contexto aí que gera, e olha que ele diz aí, ó, adicionando-se às leis do mérito, acrescentando além dessa lei do mérito, esses fenômenos emocionais dos futuros pais resultarão nas heranças, né, que vão pressupor semelhanças com o clã, quando na verdade às vezes já foi desenvolvido no próprio ventre, através dessa vivência das emoções, né? Tal pai, qual filho, afirma o refrão popular, demonstrando a força dos genes e cromossomos nos códigos da hereditariedade. A verdade, porém, é diversa. Se ocorrem semelhanças físicas e até psicológicas, estas adquiridas mediante convivência familiar, o mesmo não se dá nos campos moral e intelectual. E vamos perceber, e aí nós fazemos um adendo, de que a própria manipulação genética para que haja uma semelhança com os seus tutores, no caso com os pais, é fundamental para romper muitas vezes dificuldades que se encontram no espírito, porque o pai, quando olha para a criança e vê nele traços de si próprio, né, facilita o processo do aconchego, do acolhimento, assim com a mãe, que também, ao ver na criança os traços que lembram a sua personalidade, a sua figura, facilita. Ou seja, se há entre esses espíritos um débito passado, a questão da própria fisionomia, né, da semelhança, ajuda
a vencer essa barreira. No entanto, né, a questão moral e intelectual não obedece à genética em nenhum momento. O espírito é o herdeiro das próprias conquistas passadas, graças às quais se expressa no campo da atividade nova. Aquilo que foi conquistado será expresso agora nessa atual existência. No entanto, os comportamentos familiares influem sobre a conduta do reencarnante, que se impregna, especialmente quando se trata de espírito imperfeito, dos conflitos e das vibrações perniciosas que lhe irão influenciar profundamente o processo. Então vejamos que a família vai influir diretamente na conduta do reencarnante e ele vai se impregnar. Em especial, porque vivemos num planeta de provas e expiações, ele vai se impregnar dos conflitos e dessas vibrações perniciosas que lhe irão influenciar profundamente o procedimento. Então é exatamente essa estruturação dessa personalidade que indiscutivelmente está atrelado também à lei de causa e efeito. No entanto, a partir do momento que pais se tornam esclarecidos quanto a essa realidade, daí o esforço para a mudança no padrão mental, no padrão emocional, para que venha a facilitar, né, o processo do reajuste desse ser reencarnante. Reações de várias ordens se manifestarão na criança, como resultantes da insegurança que experimenta no berço novo, desdobrando-se em rebeldia e insatisfação, nervosismo e incapacidade intelectual durante a infância e adolescência, com agravantes para o futuro, caso o amor dos pais não interrompa a caudal das reminiscências infelizes. Então vamos observar aí um sem número de crianças, né, que vão apresentando a rebeldia, a insatisfação, o nervosismo, a incapacidade intelectual, e aí vem os pais com mil teorias, leva ao psicólogo, o que é de excelente auxílio, mas irá tratar a causa aparente, né, a causa até onde a psicologia alcança. Mas a doutrina espírita vem com a sua contribuição, mostrando a origem verdadeira. Daí a responsabilidade imensa desses tutores, desses pais, né, que devem urgentemente usar outro tipo de terapêutica, obviamente, se possível, auxiliado da psicologia e da terapia, como iremos ver agora. O auxílio do psicólogo e a terapia cuidadosa ajudam no mecanismo de reajustamento da criança. Todavia, aos pais cumpre a tarefa maior, assistindo e amparando o filhinho, temeroso e desconfiado, necessitado de segurança e tranquilidade. Então não se transfere para o profissional a responsabilidade que é dos tutores. Não nos referimos aqui ao capítulo adicional das obsessões, que exercem forte interferência no quadro complexo da reencarnação, respondendo por graves injunções no comportamento infantil. Então vamos aqui observar que Manuel Filomeno faz uma separação do processo obsessivo, onde ele irá estudar em outro momento, em outros capítulos. Nesse instante ele foca verdadeiramente na relação dos pais com os respectivos filhos no processo da gestação em diante. Detemo-nos apenas nas reminiscências, ora do domínio do inconsciente atual, que irrigam a consciência com temores e conflitos, produzindo estados de desequilíbrio que poderiam ser evitados se durante esse período da gestação e dessa infância houvesse um maior zelo na atitude dos pais frente a esse espírito. Enurese noturna, ou seja, a incontinência urinária durante o sono, que é o fazer xixi na cama, a irritabilidade, pavores de toda espécie, timidez, ansiedade, encontram nas ocorrências da vida fetal em relação à mãe e aos demais familiares muitas das suas causas. Então a gente vai ver, que é exatamente nesse período onde muitas dessas situações vão refletir nessa infância, mas que tiveram a sua origem no ventre. Daí a necessidade da manutenção, do equilíbrio, do pensamento, do vigiai e do orai. Não obstante, é possível minimizar-lhes as consequências através de uma atitude firme e afetuosa dos pais, particularmente da mãe,
utilizando-se do sono do filhinho para infundir-lhe coragem e anular-lhe as impressões negativas, envolvendo-o em amor e conversando com ele, com sincero carinho, transmitindo-lhe a confiança de que romperá a barreira invisível das dificuldades, enfim, alcançando-lhe o íntimo. Precisamos juntar o conteúdo, né, doutrinário para entendermos que somos espíritos e no processo do sono há o desdobramento. Então, na hora em que os pais se utilizam desse momento para conversar com os seus filhos, para infundir-lhe coragem, anular essas impressões negativas, o corpo está dormindo, perdendo a capacidade de discutir, de não aceitar, mas o espírito está livre, ouvindo, sendo levado a guardar no seu inconsciente essas informações tão importantes para superação dos limites no íntimo. Desde que ainda não esteja concluída a reencarnação, ou seja, aquele período inicial de 7 anos e depois até na adolescência, antes da função da glândula pineal, o espírito ouvirá e entenderá as sugestões positivas que lhe são apresentadas, o amor que lhe é oferecido, toda a gama de afeição que lhe é destinada. Então os pais deveriam estar mais atentos para não perder essa oportunidade de agir dessa forma. Eu sei que vai dormir um pouco mais tarde, um pouco mais cansado do dia, mas vale a pena o investimento, porque através desse processo se atinge inclusive uma mudança de comportamento da criança que se encontra muito rebelde, onde se solicita que ele venha a entender, né, a necessidade de obedecer, de ser disciplinado, etc. E assim Manuel Filomeno continua. Quantas vezes um conflito sexual não se originará na criança em face da decepção da mãezinha que esperava um varão e recebeu uma menina, ou vice-versa, e vítima de imaturidade, declara o desagrado, explodindo em pranto injustificado, assim chocando o recém-chegado, que lhe recebe o rechaço, vindo a exteriorizá-lo, mais tarde em forma de conflito. Então a gente percebe, né, que às vezes há uma expectativa muito grande e diante da descoberta que o sexo era diferente, há pais que diriam, eu preferia estar vindo, mas eu preferia que fosse um menino ou que fosse uma menina. E diante dessa colocação, a criança mais à frente pode apresentar um conflito no campo sexual. Sempre é tempo de reconsiderar-se a atitude, reconciliando-se com o ser menosprezado, graças ao grau de amor e à força do bem que se coloque no relacionamento afetivo lúcido, quando o mesmo estiver dormindo, portanto, em situação receptiva. Vejamos quão importante é esse diálogo durante o sono. O inconsciente receberá as novas informações, que serão arquivadas, e ressumarão posteriormente, de forma agradável e cordial, estruturando a personalidade infanto-juvenil e proporcionando-lhe mais amplas aquisições que logrará com o tempo, conduzido por aqueles a cujo lado recomeça a caminhada redentora. Então veja que beleza, na hora em que se faz esse diálogo, trazendo o conteúdo coerente, tem condições, né, de superar, porque esse inconsciente vai receber a informação e guarda, e no momento propício ele vai aflorar, né, trazendo uma maior probabilidade de reconduzi-lo àquilo que deve ser o melhor. Mesmo na adolescência, quando não se soube agir antes, deve-se tentar recuperar o filho, reconquistá-lo, conversando com ele em estado de sono, perseverando-se em um relacionamento tranquilo e gentil. Também durante a fase em que esteja desperto, agindo com amor, em vez de reagindo com ira ou zombaria, quando o mesmo apresente seus conflitos, suas dificuldades. Então veja o quão importante, repetimos, esse momento de insistir na conversa durante o sono, né? Onde vai se mostrar não num processo de uma imposição, mas um relacionamento tranquilo e gentil, ou seja, levando adiante aquilo que é melhor, que é o mais coerente, mas sempre pelos
laços do afeto, do amor, né? E agindo dessa forma, ao invés de um processo de reação com ira ou zombaria. Não será o ato de falar, pura e simplesmente, mas a empatia, o contributo da emoção afetuosa com os quais a palavra se carregue para alcançar a finalidade a que se destina. Então não é só falar por falar, simplesmente fala, termina, vai embora e acabou. Não. É o falar, mas trazendo a empatia, a emoção, o amor verdadeiro que frequentemente os pais sentem pelos seus filhos no desejo que o melhor aconteça. Por fim, é necessário que a carga de certeza do êxito se faça presente, conforme anunciou Jesus. Tudo é possível àquele que crê, para que os resultados felizes coroem a empresa do amor. Ou seja, fazer com confiança, na certeza de que o melhor está sendo levado a esse espírito reencarnante. Então observamos esse estudo nesse capítulo, em que Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta a quantidade de situações conflituosas que podem ser evitadas, né, ao espírito reencarnante frente à observância dos pais nos seus pensamentos, nas suas emoções, lembrando, e gostamos muito dessa imagem, de que a mãe se torna médium desse espírito durante 9 meses. Então, zelo, cuidado nos hábitos, superar os vícios, reeducar-se emocionalmente são fatores muito importantes para a recondução desse espírito à matéria da melhor maneira possível. Vamos em frente, até o próximo encontro.